E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e este é o Duplo Expresso de domingo. Duplo Expresso especial, como sempre a gente vem procurando fazer, trazendo convidados especiais. Hoje a gente pode até assustar você, você pode pensar assim, isso é um revival, a gente está voltando ao programa de sexta-feira, porque nós vamos ter aqui Maria Lúcia Fatorelli e também Rubens Rodrigues Francisco, que estiveram com a gente na sexta-feira, comigo e com o Rômulo Maia, na apresentação do Duplo Expresso pela manhã. Mas é porque o assunto foi tão bom, o público começou a exigir, e o público não pede, o público manda aqui. Aí a gente traz de volta a Maria Lúcia Fatorelli. Boa noite, Fatorelli. Boa noite, Wellington, Rômulo, Camila, toda a equipe aí do Duplo Expresso. É um prazer tê-la aqui com a gente. A nossa conversa na sexta-feira foi bastante proveitosa, muitas revelações que foram surpreendentes para mim e para o público, sobretudo com essa criação de uma empresa estadual a partir de Minas Gerais, que pode querer virar uma febre nacional. E eu queria que você começasse explicando mais uma vez, de uma forma sintética, o que representa a criação dessa empresa, o que é que pretendem os bancos com isso, Fatorelli. Então, já que a gente conseguiu colocar essa ferramenta que tem o vídeo, eu trouxe algumas telas. Eu vou pedir o apoio aí do Rômulo para colocar na tela do programa a segunda tela que eu enviei aí, que mostra o fluxo de recursos. Eu vou tentar aqui, vai falando aí que eu vou tentar colocar na tela aqui. De qualquer forma, deixa eu abrir aqui minha câmera. De qualquer forma, o PowerPoint, a apresentação que Maria Lúcia Fatorelli elaborou para essa noite, está lá no site do duploexpresso.com o link, mas eu vou tentar colocar na tela para ela ir falando conforme ela fala. Mas... Tá. O ideal, Rômulo, o ideal é que você botasse a partir de outro computador o slide, conectando no mesmo link. Espera aí, eu já consegui aqui pegar, eu só vou abrir o PowerPoint, já eu coloco, tem como Tudo colocar. Bem. Enquanto o Fatorelli explica aí, então a gente vai. Por favor, Fatorelli, desculpe. Então, eu consegui uma pessoa para desenhar para a gente, porque inventaram um fluxo aparentemente complicado, mas na verdade não é. E quando a gente mostra no desenho, então fica super simples. As pessoas compreendem o papel dessa empresa estatal, né? Essa empresa, ela emite papéis financeiros, as debêntures, que são vendidas, adquiridas por bancos privilegiados. Vai na terceira tela primeiro, Rômulo, por favor. Já estão vendo? Então, vamos lá, terceira. Passa adiante. Adiante. Eu estou clicando na tela da aplicação. Em vez de... A outra, essa. Olha só. Aí os ouvintes podem acompanhar com a gente. Então, aí no meio, está desenhado aí a empresa estatal não dependente. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado, embora seja uma empresa estatal. Então, a primeira setinha que sai dela aí para a direita, ó, é a emissão dos papéis financeiros. Quem compra? O investidor privilegiado. Ele paga para a estatal, mas a estatal não fica com o dinheiro. Ela fica só com uma parte e passa a maior parte para o ente federado, que vocês estão vendo em cima, que pode ser a União, pode ser um estado ou pode ser um município. Essa operação, veja bem, o que ela é na prática? Uma operação de crédito. A empresa estatal é só uma fachada. Ela vende o papel para o mercado compra, o dinheiro vai para o Estado, seja em âmbito federal, estadual ou municipal. Então, a empresa é só uma máscara para se realizar uma operação de crédito ilegal, não devidamente autorizada, e isso é crime, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, as empresas, essas empresas que estão sendo criadas, como a PBH Ativos SA em Belo Horizonte, a MGI no estado de Minas Gerais, que já existia, isso já foi operado pelos governos do PSDB lá em Minas, com Aécio e Anastasia. Agora, o Fernando Pimentel também quer fazer uma emissão milionária de debêntures no final do seu governo.
E essa operação de crédito ilegal, ela não é contabilizada como operação de crédito. Ela é contabilizada como se fosse uma venda de ativos. Então, vamos lá. Que ativo que está sendo vendido? Rômulo, põe na tela anterior, por favor. É o outro fluxo. Olha aí. A propaganda por trás desse negócio é que créditos de difícil cobrança serão negociados com o mercado. Mentira. Na verdade, olha aí o que está acontecendo. São quaisquer créditos. Não são os créditos de difícil cobrança. Pelo contrário, são créditos líquidos e certos que com certeza serão arrecadados. E aí, olha aí, nós representamos aí esse quadrinho azul, créditos pagos por contribuintes. Quaisquer créditos. Onde que os contribuintes pagam esses créditos? Na rede bancária, correto? Da rede bancária, eles teriam que ir para os cofres públicos, mas não irão mais se esse esquema for aprovado. Eles vão para uma tal de conta vinculada. Vinculada a quê? Àquela empresa estatal de fachada. Uhum. Só que não é a empresa que manda nessa conta. Quem manda nessa conta é aquele investidor privilegiado que comprou o papel. E aí, olha o que acontece com os recursos que chegam nessa conta. Metade, somente a metade, no caso de Belo Horizonte, que é um caso investigado, comprovado, documentado, inclusive por uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Belo Horizonte, somente a metade dos recursos chegaram aos cofres do Tesouro Municipal. A outra metade foi sequestrada e entregue ao banco BTG Pactual, que foi o investidor privilegiado de lá. Então, eu acho que com esse fluxo aí, fica mais fácil para as pessoas compreenderem, tá? Esse fluxo está explicado também num vídeo, que está aí na quarta tela, tem o link para ele, agora na hora do programa não dá para passar, mas depois as pessoas podem acessar esse link. E na tela seguinte, a gente menciona os números, no caso de Belo Horizonte. Pode passar a seguinte. Maria Lúcia Fattori, só uma informação. Esse vídeo já está integrado lá na postagem do programa de hoje, lá em duploexpresso.com. É um vídeo de menos de 10 minutos, 8 minutos e pouco, em que você vai compreender em profundidade tudo isso que está sendo abordado aqui. É um vídeo muito bem feito, bem produzido pela sua equipe lá heróica da Auditoria Cidadã da Dívida. Qual que você quer agora, Maria Lúcia? A seguinte, após o vídeo aí. Ah, pois não. Porque eu já expliquei os fluxos, né? E qual foi o resultado desse fluxo para o município de Belo Horizonte? Em apenas 3 anos de funcionamento, um prejuízo de 70 milhões de reais para o município. Então, essa engenharia financeira, e olha, um parêntese aqui, esse nome engenharia financeira está num documento oficial de Belo Horizonte. Não foi nenhum militante, como nós da Auditoria Cidadã, que usou essa expressão engenharia financeira complicada, peculiar. Foi um documento oficial. Então, em pouco mais de 3 anos de funcionamento dessa engenharia financeira, ela possibilitou uma operação de crédito ilegal que ingressou 200 milhões de reais nos cofres municipais, uma perda efetiva de 70 milhões, ou seja, se esse esquema não tivesse existido, o município teria 70 milhões a mais em caixa. Numa operação de 200 milhões, uma perda de 70 milhões. Olha a proporção da perda. Imaginem isso em âmbito nacional. E mais, de uma arrecadação no período de 531 milhões, 50% foi sequestrado e entregue ao BTG Pactual, 270 milhões. Apenas 262 chegaram aos cofres municipais. Tá? Então, é um escândalo esse tipo de operação. Vamos terminar as telas, depois a gente vê. Pode passar a seguinte. Olha,
Essa tela mostra, aí à direita, um recorte de uma manifestação do Ministério Público de Contas, que disse que esse tipo de operação é ilegal. Criaram uma máscara para dar uma aparência de legal, mas o próprio Ministério Público de Contas já rejeitou esse tipo de operação. Mas o ministro da Fazenda, banqueiro, Meirelles, que está ocupando lá o Ministério da Fazenda, tem ido, inclusive, ao TCU, como mostra essa notícia aí, para dizer que não é operação de crédito, quando está provado, e inclusive é dito pelo Ministério Público de Contas, que isso aí configura uma operação de crédito, tá? Nós temos enfrentado muita resistência no Congresso Nacional. Pode ir a seguinte, rapidamente, e aí nessa tela que eu creio que está, o Rômulo já falou que está disponível aí para vocês acessarem posteriormente, tem vários folhetos produzidos pela Auditoria Cidadã, um alerta que nós entregamos aos deputados federais, alertando os danos, os riscos, um esquema que desmonta toda a estrutura da legislação de finanças do país, né, que desvia o fluxo da arrecadação durante o seu percurso na rede bancária, né, e, infelizmente, esse projeto passou no Senado. As próximas duas telas estão aí mostrando a cara dos traidores. São duas telas, porque em uma só não foi possível colocar aí os 43 que votaram no Senado para aprovar o PLS 204. E agora ele está na Câmara. Nós estamos aí com essa batalha para barrar o PLP 459. Colocamos, inclusive, no Avaz uma possibilidade de assinatura. Peço aí a todos os ouvintes que acessem esse abaixo-assinado. O acesso pode ser feito pela página da Auditoria Cidadã, www.auditoriacidadã.org.br. Então, esse é um resumo que eu acho que quando as pessoas visualizam na tela, se você puder voltar lá na segunda, Rômulo, de novo, quando elas visualizam esse desvio da arrecadação, né, os contribuintes pagam os tributos entram na rede bancária e, em vez de seguirem diretamente para os cofres municipais, há esse desvio aí, e somente uma parte está chegando aos cofres municipais. Pois é, Maria Fatorelli, depois dessa exposição aí, fica difícil até para quem votou a favor, aliás, da criação de uma empresa dessa, argumentar alguma coisa, né? Porque eu vi ali alguns nomes que certamente surpreenderam todo o nosso público, porque tem um discurso muito lindo quando estão com a palavra e tudo, mas na hora do voto fazem isso aí. Fatorelli. Exatamente. Por isso que a gente está chamando de traidores, porque vários haviam dito que iriam votar contra e votaram a favor, né? E todos foram avisados, todos foram alertados, informados, né? Porque realmente, se você lê o texto do projeto de lei, não dá para perceber que é tudo isso aí que está por trás da criação dessa empresa, né? E ainda estamos tendo uma dificuldade, porque até mesmo dirigentes sindicais ainda não perceberam o dano que isso vai provocar para todos os direitos sociais no Brasil. Porque imagina, vai ser um rombo para o orçamento. Um rombo que vai prejudicar todos os servidores públicos, todo o serviço público e a sociedade que depende do serviço público, né? Vai desmontar ainda mais o financiamento do Estado brasileiro. Então, mostrar em diagrama esse desvio da arrecadação é importante para ajudar também a mobilizar as entidades da sociedade civil organizada para lutar contra esse
Opa, um travamento aí na transmissão da Fatorelli. Nós estamos conversando com Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora da Auditoria da Dívida Cidadã. Ela está com problema na conexão internet, está expondo aqui, aliás, ela concluiu, inclusive, a exposição, hoje com imagens, para deixar claro aí a arbitrariedade, né, de alguns políticos que estão criando empresas públicas, municipais e estaduais, com o objetivo único de pegar o dinheiro do contribuinte e fazer dele uma festa e devolver aos municípios e ao Estado apenas uma parte deles, o que vai gerar aí uma série de problemas para o setor social, como foi colocado por último aí pela Fatorelli, antes da interrupção aí da transmissão dela por problema certamente de conexão. Então a Camila certamente já está entrando em contato com ela para informar, a conexão dela acabou de ser desfeita, ela deve voltar a qualquer momento. Eu quero avisar o Rubens que ele precisa baixar bastante aí a tela, para estar aparecendo muito teto. Eu vou cumprimentar o Rômulo. Alô, Rômulo, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Então já temos de volta a Maria Lúcia Fatorelli, então já passo a palavra a ela. Fatorelli, um probleminha na conexão aí, mas eu estava fazendo uma retrospectiva aqui, recapitulando o que você falou, e a gente já está com o assunto praticamente na ponta da língua, porque sexta-feira houve o programa com a sua participação. Agora, vamos agora aproveitar os seus minutos finais aqui, Fatorelli, porque eu sei que você tem um compromisso às 19h. Eu queria que você me falasse o seguinte: como é que nós, cidadãos, vamos impedir esse avanço contra o dinheiro do contribuinte, Fatorelli? Olha, nós temos que barrar este projeto na Câmara. Nós temos que barrar a votação dele, não é? E, para isso, nós temos que pressionar os deputados e deputadas. Nós estamos em ano eleitoral. Então, nós precisamos divulgar para a população, divulgar para as entidades da sociedade civil o dano que esse projeto traz, não é? O rombo orçamentário, o desvio de arrecadação, a perda do controle da arrecadação, porque essa conta vinculada, quem vai controlá-la são os investidores privilegiados, não é? E pressionar os parlamentares. Então, nós já criamos aí essa assinatura, esse abaixo-assinado no Avaz, mas todas as pessoas podem fazer contato com os deputados, né? Nós estamos criando uma ferramenta com apoio de nossas entidades apoiadoras, para que, diretamente, ao clicar nessa ferramenta, as pessoas já comuniquem diretamente com todos os parlamentares, para elas não terem o trabalho de entrar na página da Câmara e ficar ligando para cada gabinete e mandando e-mail para cada gabinete. Nós estamos criando também essa ferramenta. Mas, enquanto ela não fica pronta, na página da Câmara dos Deputados, tem o telefone de todos os gabinetes, de todos os deputados e deputadas. Então, a gente faz um apelo a todas as pessoas, se as pessoas começarem a ligar, telefonar mesmo, para cada gabinete. É do gabinete do deputado fulano? Aqui é uma cidadã, aqui é um cidadão. Se votar a favor desse projeto aí, 459, vai estar votando a favor do mercado financeiro, vai estar votando contra o país. Nós não aceitaremos isso, nós estamos de olho. Isso é a principal ajuda, tá? Além disso, compartilhar os diversos folhetos, que os links estão aí colocados. Na nossa página do Facebook também tem várias manifestações. Nós fizemos um seminário internacional, tem vários vídeos, inclusive de palestrantes internacionais, falando sobre esse esquema da securitização de créditos, né? Então, as pessoas podem compartilhar esses materiais que já existem e pressionar os deputados e deputadas. Nós estamos também em contato com advogados para entrar com a ação de reparação de danos em Belo Horizonte por conta desses 70 milhões. Isso aí foi um dano à sociedade de Belo Horizonte e para também pressionar, mas isso aí é uma ação pontual naquele local, não é?
não é uma ação que vai impedir a aprovação do projeto. Então, nós temos agora que fazer pressão mesmo sobre os deputados e deputadas. Tá? Fatorelli, inclusive, eu já tinha deixado a mensagem lá para você, eu não sei se você chegou a ouvir, que nós estamos aí querendo criar a campanha de estado por estado. E quando não for você ou outra pessoa possa aparecer no programa, para a gente ficar cobrando nominalmente esses deputados e estado por estado, até chegar o dia aí da votação, porque ainda vai entrar em votação ainda, não é isso? Isso. Para que nós possamos fazer essa pressão individualmente, mas com estratégia. Então, vai ser bom. Certo? Excelente ideia, viu? Excelente ideia. Wellington, a Maria Lúcia Fatorelli é muito aguardada, toda vez que a gente anuncia a vinda dela aqui, é um sucesso, o pessoal admira muito a luta dela, ela é praticamente Dom Quixote no Brasil, né? Porque ela sozinha contra o mercado financeiro. A gente viu quando a Dilma foi mexer no spread e caiu, mas Maria Lúcia Fatorelli segue aí. Mas então, o público gosta tanto dela que ela já vai deixar uma palhinha do que ela vai fazer do que ela vai comentar com a gente na próxima vez que ela estiver aqui com a gente. Eu vou só botar aqui qual que é. Ela deixou já um slide para falar e, logicamente, que é ainda falando da finança e vai ser falando do Banco Central. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Isso, é a última tela aí. O Banco Central entregou para o Congresso Nacional uma agenda, né, de prioridades. Está lá a alteração de lei de finanças, que é esse projeto de securitização que nós acabamos de falar. Mas está também esse aí, um projeto que viabiliza ainda mais, com mais sigilo ainda, a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Tá? Isso já acontece hoje, por meio das operações compromissadas, mas esse vai ser um tema para o próximo programa. E um outro também, vou pedir o Rômulo, a primeira tela, é o orçamento de 2017, que nós precisamos investigar. Porque o orçamento apresentado no CIAF, que é o Sistema Oficial de Contabilidade Pública, ele está inferior ao valor de 2016. Isso nunca aconteceu. Todo ano há um crescimento no orçamento, porque há um crescimento na arrecadação e etc. O de 2017, o valor pago está menor, 100 bilhões, cerca de 100 bilhões, abaixo do de 2016, e está quase 1 trilhão abaixo do valor que havia sido autorizado. Olha aí, o valor pago em 2017, publicado pelo governo, foi 2 trilhões 483, e o autorizado havia sido 3 trilhões 415. Quase 1 trilhão de diferença entre o autorizado e o efetivamente pago. Nós estamos achando isso muito estranho, isso aí é um indício a ser investigado. A gente vai falar mais sobre isso depois. E como sempre, na maior parcela, o amarelinho aqui é o quê, Maria Lúcia? É juros. Juros e amortizações, mas a maior parte são juros, porque nós também já denunciamos que tem uma manobra que é feita de tal maneira que a maior parte dos juros está sendo contabilizada como se fosse amortização. Por isso é que a gente soma os juros com amortizações. Tá? Então, são muitos assuntos para a gente conversar. É por isso que é importante a gente ter a Maria Lúcia Fatorelli aqui, porque ela tem um didatismo raro, ainda mais num tema tão árido, e eles jogam justamente com a ignorância das pessoas. Isso aí só está acontecendo por causa da ignorância das pessoas em geral, matemática financeira em geral, e em particular contas públicas. Então, o pessoal vai falar juros, juro composto, o pessoal já se perdeu. E com esse didatismo da Maria Lúcia Fatorelli é um patrimônio brasileiro que a gente já exportou, né? Já exportou com sucesso para o Equador, para a Grécia, a gente tem que começar a usar em casa, né? Vamos ver se a gente agora consegue finalmente. Muito grata, viu? Fatorelli, temos que quebrar aquela máxima de que santo de casa não faz milagre. Eu garanto que se lhe derem oportunidades, vai fazer milagres aí com essas contas brasileiras, para que o... É porque o pessoal fica reclamando muito sobre imposto. Ah, porque pagar imposto para quê? Porque o povo não vê nada disso. Aí, olha, por que não vê? Não é bem por causa de imposto de recolhimento, né, Fatorelli?
Pois é, olha só, o tributo, né, ele tem uma função social importantíssima, não é? As pessoas pagam, fazem sacrifício para pagar, e tenho certeza que pagariam de uma forma até satisfeita se tivesse saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, previdência, assistência, segurança, etc. E isso é possível, né, Rômulo? Né, Wellington? Porque o Brasil é rico demais. Não faltam recursos. O problema é o desvio da maior parte para o pagamento de juros e agora o desvio para esse esquema financeiro que também é o pagamento de juros daquele empréstimo disfarçado. Veja bem, em resumo, esse esquema da securitização é uma contratação de dívida de forma disfarçada, usando a empresa como fachada, e um pagamento dessa dívida de forma escondida, por meio do desvio de arrecadação de parte dos recursos ainda na rede bancária, de tal forma que aquela parte sequestrada sequer chegará a alimentar o orçamento público. Então, o dano é imenso, é um rombo, é um escândalo. Nós não podemos deixar passar esse PLP 459 na Câmara dos Deputados. Ô, Maria Lúcia Fattorelli, esse último ponto que você ressalta é importantíssimo, esse do desvio, porque eu acredito que mesmo quem é neoliberal, quem é neoliberal, quem é a favor da lei de responsabilidade fiscal, de um controle estrito das contas, mesmo essas pessoas têm que olhar com muita atenção isso, porque a opacidade das contas públicas com isso agora, você tem uma expectativa de arrecadação, mas você não sabe que ali já está tudo compromissado e vai ser desviado direto da rede bancária, sequer vai entrar. Então, agora as contas públicas estão totalmente opacas. Então, se você não está no clubinho ali que comprou as debêntures, você nem sequer sabe em que estado realmente está as contas públicas do município, do estado, e que está federal, se isso aí se espalhar, não é verdade? Você tem razão. E essa contratação de dívida ilegal, quando são vendidas as debêntures, também fere a lei de responsabilidade fiscal. Então, os defensores da lei de responsabilidade fiscal precisam vir, não é? Porque está lá, é crime. Contratar operação de crédito sem seguir aquelas normas da LRF é considerado crime. Então, o Congresso vai aprovar esse crime? Não é? Olha, surreal. Né? Agora, tudo isso está escondido no texto do projeto, porque se você ler o texto, não dá para perceber isso. Olha só, e aí a gente vê, né, como é o neoliberalismo brasileiro, o Estado mínimo, para os outros, né? Mas a finança, né, o mercado, que é o que mais propala aí, né, contas, diminuição do gasto público, mas está vendo, né? Quando é para eles, aí é para aumentar e é para entrar direto, até nem passar pelo caixa do governo. É impressionante. Fattorelli, eu quero agradecer aqui a sua participação, não é porque eu sei que você tem um compromisso aí às 19 de pauta, já estourou 2 minutos aí do que havíamos combinado, e eu quero dizer que nós vamos sim lançar com você aqui essa campanha de pressão por Estado, aos deputados e senadores, ou seja lá quem for, que venha a botar a mão nesse projeto aí. Tá bom, Fattorelli? Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Felicidades para todos. Até a próxima. Um grande abraço para você. Tivemos aqui a Maria Lúcia Fattorelli, ela que deu uma aula, como o Rômulo colocou aí, sobre a securitização. Rômulo, é vergonhoso saber que o povo não é avisado até mesmo pelos seus representantes. É um assunto que parece, assim, para quem não está acompanhando, né, para quem não assiste ou lê o Duplo Expresso, isso é uma grande novidade, né? Para poucos talvez não seja, mas o que você acabou de falar na conclusão aí com a Fattorelli é exatamente isso, sempre a concentração da riqueza, sempre os bancos levando vantagem, e dessa vez, assim, de uma forma tão descarada, que o papel do Estado deixa de existir. Os bancos simplesmente assumem o controle do dinheiro do povo, e acabou. Vamos. É incrível, Wellington. Eu conheço até o que ela chamou aí da estrutura financeira, agora o pessoal sabe meu currículo. Eu trabalhei em petróleo, isso se usou muito na época que a Petrobras estava retomando os investimentos, porque havia, de acordo com a lei da responsabilidade fiscal, uma limitação do endividamento público. Então, as pessoas tentaram encontrar formas criativas
de financiar obras públicas ou construção do patrimônio público, no caso da Petrobras, sem incidir na lei. E aí se disseminou no Brasil algo que se chama, em inglês, Project Finance, financiamento de projetos. Então, aquela conta dessa conta vinculada, em inglês chama escrow account. Quem trabalhou com isso é uma coisa típica de Project Finance, mas não para o governo, assim, o governo abdicando da sua acho que é do maior poder de imperium do Estado, do que tributação, cobrar imposto, por definição. A primeira coisa que um governo faz é cunhar moeda, cobrar tributo, né, e defesa nacional. Então, assim, agora, ele abrindo mão realmente da caixa do governo, eu acho que eu desconheço, acho que é inédito. Assim, um ente realmente assim, público, abrindo mão da administração das suas receitas. Realmente é a privatização até da caixa, né, a privatização do cofrinho já. Daqui a pouco realmente não sobrou nada, Wellington. Vão privatizar a Casa da Moeda, né? Então, cunhagem de moeda, e agora já privatiza também a tributação. Vai voltar que nem era o esquema na América Espanhola colonial, em que quem tributava eram particulares, eram pessoas que conseguiam a função, e aí gerava corrupção, porque eles que iam em cima e ganhavam uma porcentagem em cima dos tributos que eles arrecadavam. Aí davam desconto, negociavam com o pessoal, está quase indo para isso, né? Porque só falta daqui a pouco os bancos começarem a negociar com quem tem que pagar, falando, não, olha, paga metade aqui, um por fora. Daqui a pouco é assim, porque realmente a inventividade de quem quer lesar os cofres públicos no Brasil é sem limite. Pois é. Wellington, só para concluir, essa é a verdadeira corrupção. Em vez de falar de coisinha lá de 2% em contrato, eu quero falar ali de 50% do orçamento. Essa é a corrupção, esse é o patrimonialismo, e é nesse que esse pessoal aí que vai lá atrás de 2%, 3% de contrato não quer botar a mão de jeito nenhum. Você veja que o Sérgio Moro esbarrou no sistema financeiro, lá com o Palocci, inclusive no BTG Pactual, que é esse que a Marilúcia Fatorelli que falou que está por trás dessa estrutura aí feita em BH, foi quem mais se aproveitou dessa venda de debêntures, mas esse, sumiu. Absurdo total o que está acontecendo. Agora a gente está esperando aí o Rubens Rodrigues Francisco voltar para a gente poder conversar sobre o segundo tema dessa noite. O grande assunto nesse domingo aí é a foto de Carmen Lúcia com Michel Temer. Eu quero saber qual a parte do grande acordo nacional nessa suruba do Jucá com o Supremo, com tudo, que você ainda não entendeu. Eu não sei porque que as pessoas ficam surpresas com essas coisas. O Rubens está danado rodando aí. Você está deitado na imagem, Rubens. Agora voltou. Então, Rubens, agora vou assinar. Boa noite, Rubens. Tudo bem? Tudo bem. Está me ouvindo bem aí? Maravilha. Muito melhor o seu som do que o meu, diga-se de passagem. Rubens, é o seguinte, o pessoal está reclamando que eu corto sempre você, então eu pedi a você o seguinte, seja objetivo, só isso aí, porque você fica dando uma volta, aí vem Jeremias, vem não sei quem, fala um negócio aqui que a gente está conversando, porque aí o pessoal... Porque a culpa não é minha, eu quero que você está me assistindo, fica dizendo lá no Twitter, no sei lá onde aí, todo. Esse Wellington fica cortando o Rubens e não deixa ele falar. Rubens, é o seguinte, o microfone está para você, eu vou até cortar minha câmera para não me desconcentrar, tá? Agora fala a sua voz, o tema de hoje é muito importante, diga-se de passagem, tá? Sua presença aqui é sempre uma honra para mim, para Rômulo e para o público, com certeza, né? Carmen Lúcia e Gleisi Hoffmann, momentos decisivos dos destinos de Lula e do Brasil. Então, Rubens, brincadeiras à parte, você sabe que a gente é amigo, você sabe disso, você sabe que eu falo isso. Domingo a gente está na mesa do bar e tal. Então, Rubens, fala um pouco sobre isso aí, que esse assunto aí relembra aquele texto que você escreveu, O Jogo de Damas, que inclusive originou o nome do programa aí das mulheres aqui no Duplo Expresso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tá bom? Olha, Wellington, só antes dele falar, eu quero dizer o seguinte, o Rubens é como fala em inglês, fan favorite, é um dos favoritos da rede, o pessoal fica aguardando o Rubens, gosta do jeito dele de falar, ele consegue transmitir, às vezes, temas complexos, mais um que ele vai falar, uma questão complicada, mas ele consegue passar a mensagem. Então, eu também vou ficar quietinho aqui ouvindo o Rubens. É isso aí, Rubens. Joga duro. Que responsabilidade. É difícil, né, a gente ser sintético em assuntos complexos, né? Ser sintético já é difícil, né? É um talento, né? Já tinha aí Pascal e Descartes conversando sobre essa questão. A gente falou sobre foi até tema, né, do programa nosso, o Jogo de Damas, e que a decisão seria justamente na habilidade dessas duas damas, a Dama de Ferro do Supremo
a Carmen Lúcia, né, ela está mais para Margaret Thatcher, para a Rainha de Copas, né, da lista da País Maravilhas, e a Glaze, a Dama de Ouro, tem feito um trabalho maravilhoso para sustentar o insustentável, que são ataques múltiplos de várias direções, de várias cabeças, com vários objetivos, uma guerra mental, né, e a gente também está no meio dessa confusão toda aí, e ela está tendo uma fibra, uma capacidade de administrar a crise, eu acho que até próprio da mulher, né, que ela é capaz de lidar com várias questões simultaneamente, né, e de modo a apaziguar, achar um cantinho para cada um. Então, eu acho que, por uma grande felicidade, ela está à frente dessa situação. E é uma questão que eu já tinha percebido por ocasião do lançamento do livro, daquele livro Comentário Uma Sentença Anunciada, né, lá em Portugal, na Casa do Alentejo, em Lisboa. A Glaze foi lá, né, junto com uma comitiva do PT, para falar com o pessoal do PT de Lisboa. Né? Você tem núcleos do PT, né, na França, em Portugal, o pessoal que está em atividade constante. E me surpreendeu. A Glaze, ela muito firme, né, muito direta, muito franca. A surpresa foi tanto que até originou uma questão que dentro de um grupo, que o pessoal estava lá discutindo se ela deveria ou não ser a presidente do PT, porque tinha fulano, tinha cicrano e tal. E aí, obviamente, o pessoal até brincava, né, porque teve uma mulher que não deu certo, que foi a Dilma, vai botar outra, que não sei o quê, que vai dar no mesmo, não tem pulso. Aí eu intervi, falei, não, peraí, olha só, eu não conhecia a Glaze, assim, nunca tive contato com ela. Primeira vez que eu a vi, efetivamente, fora ali do Senado, defendendo alguma posição, foi lá em Portugal, e eu me surpreendi, né? E até quem estava falando era um alagoano, um advogado alagoano, que estava lá, não, o que tem que fazer acontecer? Eu falei assim, olha, se a gente for analisar por aí, temos que trocar o terno pelo taillé, porque a Glaze está sendo muito mais aguerrida, né? Muito mais combativa do que muito doutor aí que coloca paletó e tal, diz que faz e acontece e não fala absolutamente nada na frente das câmeras. Assim, mais posicionado, né? Firmemente posicionado contra os abusos de poder do STF. Então, naquele programa anterior, a gente já tinha uma previsão de que esse momento histórico ia chegar, em que a Glaze seria a peça-chave para levar o nome de Lula para a urna, né? E a Carmen Lúcia seria a peça-chave no Supremo para justamente criar o obstáculo, né? Deixar esse obstáculo de modo a não permitir que o Lula fosse para a urna e fosse para a cadeia, né? Que é a ideia toda, desde o começo desse projeto aí de desconstrução nacional, foi esse, né? Acabar com as esquerdas, né? Desestruturar qualquer projeto socialista, implementar essa política pseudo-neoliberal, que nem neoliberal, né? É uma política colonialista, que é para transformar o Brasil numa colônia, né, do capital financeiro, né? A gente só fornecer matéria-prima aí a preço de banana, essa é a ideia. Como a Fatorelli colocou aí, a sangria financeira é absurda. Então, se você comparar em números, né, a história lá da reforma da cozinha do triplex, lá que está sendo atribuída ao Lula, que esse é o epicentro da coisa, o prejuízo criado por essas posturas aí de entrega de capital, de favorecimento a instituições financeiras, instituições estrangeiras, é absurdamente mais nocivo à economia, à soberania nacional, do que qualquer outra coisa. Também chamou a atenção uma mensagem que está circulando nas redes sociais de uma pessoa que estava aconselhando o Lula a fugir, né? E que teria que fugir porque querem matá-lo, enfim. Que não deixa de ser verdade. Isso aí, se eles tiverem chance de eliminar fisicamente o Lula, né, de uma forma mais travestida, vão fazer. E isso me remete àquele outro, você fala assim, poxa, mas isso é uma coisa nova? Eu falei, não, naquele programa do dia 2 de fevereiro,
que nós fizemos um live também no domingo, acho que foi a primeira vez, não, foi a segunda vez que nós fizemos um live no domingo, eu justamente estava falando do Lula ter que ir para o Tribunal de Bruxelas, o Tribunal de Roma, né? Eu tinha falado por quê. Quem está no direito, nos tribunais, percebe que não há força interna para contrapor a essa sistemática que se estabeleceu no Poder Judiciário para criar o palco de condenação do Lula. Então, ele teria que buscar elementos externos, elementos internacionais, para criar uma pressão, não deixar o Supremo tão à vontade para simplesmente jogar, né, toda a ciência jurídica, que é uma coisa internacional. Nós temos o direito brasileiro, mas ele não difere muito do direito que você tem em todos os países do mundo. Essas violações, elas não passam desapercebidas de juristas, né, na Alemanha, em Portugal, na França, na Inglaterra, no próprio Estados Unidos. É muito preocupante o que está acontecendo aqui, porque, em tese, qualquer um pode ser vítima. E mesmo Trump quase foi vítima de uma judicialização da política, quando ele deu uma norma em relação a imigrantes árabes e tal, e um juiz questionou a ordem, né? Só que Trump, né, Estados Unidos, aquele negócio todo, ele carteirou. Quem é que manda aqui, afinal de contas? Sou eu, o presidente, ou é o juiz? Aqui só não chamou de juizeco, né? Mas enquadrou o juiz, ele diz até que era um suposto juiz. Né? Um suposto juiz falou, não sei o que e tal, mais ou menos na linha do Renan. A tradução, então, o Rubens, ele traduziu o Renan antecipou com o juizeco, ele traduziu so-called judge, suposto juiz, é isso aí. O Renan fazendo escola, parabéns, senador Renan, muita admiração pelo que o senhor fez naquele dia com o coletivo da política. É isso que a gente tem que fazer. Aliás, né, a gente tem que ter uma visão holística, né, que talvez até o pessoal fique questionando aí a posição do Duplo Expresso, ele realmente é de esquerda, se isso e aquilo. Na verdade, a gente fala aqui o óbvio, que o próprio Lula já falou. Né? Não existe uma situação de um partido chegar ao poder, tem que fazer composição, tem que fazer coligação. O próprio Lula elogia políticos de outras legendas, de outros partidos, quando eles agem acertadamente. Elogiou até o próprio Temer, pela capacidade de evitar o golpe. Né? O Lula ele é um político, um homem muito experiente e completamente liberto. A mente dele é completamente liberta dos grilhões, das amarras, né? do discurso vazio. Fulano que não sei o quê, esse não é comunista que não sei o quê. Nada disso. A política é uma coisa ampla, é uma ciência complexa, tem que saber levado, e cada político que consegue um ganho, galgar, né, superar uma dificuldade, esse político tem o mérito, independente da legenda da onde ele tenha sido eleito, ou que ele sustente a agremiação. A questão da Gleisi, agora, mais do que nunca, tem que dar espaço para ela respirar, porque ela vai sofrer uma pressão de todos os lados para que realmente retire Lula do cenário político. Com todos os pretextos. Já conversamos no anterior. Não, Lula ia, mas já foi preso, né? Então não pode. Aí vocês falam assim, você está desviando com Jeremias, com Ney Santos. Não estou desviando nada, estou dando um exemplo concreto de que Lula não é o primeiro. Essa situação do Lula, que está assim, isso não entrou na cabeça do pessoal ainda. Lula não é a primeira vítima desse sistema draconiano. Ele vai só coroar o sistema. E o que isso tem de positivo, vamos dizer assim? Né? Também, você tem exemplos pretéritos de pessoas que passaram por esse tipo de problema e encontraram soluções. Não quer usar do Jeremias Casimiro, porque é um caso de solidariedade e tal. Bom, vamos usar o caso do Ney Santos, que é do PSDB, né? O indivíduo investigado e tal, com ligações com o Comando da Capital. O PSDB tem estritas relações com essa organização criminosa. Eu já fiz matéria sobre isso no jornal o Diário de São Paulo, em 2004, 2003, que mostrava como é que eles criaram uma composição para poder tornar o sistema prisional paulista viável. Né? E aí foi esse sistema de coexistência pacífica com crime organizado que gerou uma série de outros problemas.
E dentro dessa dinâmica, que parece estar fugindo do assunto, mas não está, aparece Ney Santos, né? Que o nome dele foi de diplomação do... que Ney Santos é apelido dele, né? Era na Operação Chibalba, que foi uma investigação iniciada pelo DEIC, de São Paulo, né? O Ministério Público abarca isso aí como se fosse pai da criança, mas na verdade não é, né? Porque o Ministério Público é alinhado com o PSDB, em São Paulo. Ele não faz nada que o PSDB não queira. Então ele não investiga crime organizado do PSDB, ele não investiga as falcatruas dos tucanos aqui em São Paulo, ele não investiga os rombos que tem no metrô. São coisas astronômicas, superam em muito os supostos escândalos aí da Petrobras. São Paulo é um buraco negro de consumo de recursos, né? Mas só que tem toda uma tratativa entre o Ministério Público e o Judiciário, então eles se blindam, né? E aí você não tem, aparentemente, né, nenhum escândalo assim envolvendo o PSDB. Por quê? Porque eles já estão alinhados, né? Eles conseguem conversar, né, com essas outras correntes de poder, que é o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, fica dessa forma. O Temer tem essa habilidade também, embora o PMDB não goze desse prestígio com essas correntes novatas do Judiciário e do Ministério Público, por estarem afastados do poder nessas décadas. Queria fazer só uma correção. O nome do partido agora é MDB. O P, o Jucá levou para o prostíbulo, tá bom? Ficou só MDB. Para resgatar aquela situação da Arena, para dizer que, né, que é partido de oposição também, uma nostalgia aí, né, já que não pode fazer nada no presente, está se remetendo a um passado de glórias aí do MDB, né? Mas, enfim, por que eu cito essas outras coisas que parece que está saindo do assunto? Não está saindo do assunto. Se o Ney Santos foragido, porque, veja bem, a Polícia Civil fez toda a investigação, apreendeu a Ferrari, levou a Ferrari lá para Taboão da Serra, para a seccional, tirou fotos, saiu no jornal, fizeram um mini videozinho, espalharam não sei se na época já tinha o WhatsApp, mas espalhou no Facebook, tal, aparecia lá o Ney Santos, tal, o Alckmin abraçado com o Ney Santos, esse aqui é meu camarada e tal, e aí mostrava, a polícia fez uma espécie de live, né? E aí mostrando a trajetória do Ney Santos, toda a articulação que ele tinha, GG do Mangue, né, que já era, agora só numa sessão espírita para ele contar as histórias. Enfim. E o Ney Santos está lá, cara, sumiu, a chapa sumiu. Veja bem, com materialidade delitiva, com prisão decretada, com condenação em curso, foragido, assumiu a prefeitura. Por que o Lula, num processo fraudulento, sem materialidade delitiva, altamente questionável, com provas acrescidas que poderiam, né, estar contribuindo para desconstituir o título condenatório lá mas enfim, está tendo, mas a configuração é essa. O que impediria o Lula de ser o candidato, né, a presidente? Agora, o que a gente tem que entender? Por que tem esse melinho de estar tentando fazer e tal, tem que dar o espaço para a Gleisi respirar e fazer a coisa e não ter pressão daqui e dali. O Lula precisa ser indicado pelo partido, porque o partido é que inscreve o candidato, né, no Tribunal Regional Eleitoral, para concorrer lá à vaga disso ou daquilo. Então, tem que estar tudo tranquilo nesse sentido. Se o Lula tiver condições aí de obstar essa fraude processual, né, até agosto, né, é um cenário muito complicado, né, dentro dessa situação aí de Carmen Lúcia, né, saindo, né, se articulando muito bem lá no Supremo, e a Gleisi com muita dificuldade de se deslocar no território político, né, então a gente tem que fazer o quê? Tem que facilitar o trânsito da Gleisi, criar todas as facilidades possíveis e imagináveis para que ela, olha, eu vou fazer isso e acabou, não tem plano B, porque não precisa. E não só não precisa, como seria nocivo para o país e nocivo para o Lula enquanto réu. O que acontece, gente? Vocês jogarem a toalha agora nessa situação do Lula, além do dano inenarrável para a política brasileira, para a economia, para tudo,
tem a situação pessoal dele, que é tipo uma confissão de culpa. Você está aceitando um processo nulo, um processo viciado. Não pode. Não podia ter aceitado nenhum dos que foram antes dele. Mas aí ficou aquela questão, aquela inércia, o pessoal foi pego de surpresa. Não, o judiciário está falando isso, né, o juiz que está dando essa condenação, o Ministério Público está falando, papapá e tal. Tinha um peso. Depois que tirou, né, a tampa do bueiro, aí você viu quem são, na verdade, essas pessoas que usam toga preta e estão aí condenando a torta e direita, você vê que perde, né, essa canonização do judiciário, a gente já começa a relativizar, né, essa autoridade do judiciário, que não deixa de ser uma coisa muito complicada. Mas é necessário, tem que ter coragem. Não adianta chegar aqui e falar, não, BBB, porque tem que ver, a instituição está funcionando, o judiciário, você tem que respeitar, papapá. Sim, teria que fazer isso, mas já que os integrantes do judiciário, do Ministério Público, se permitiram entrar nessa ciranda política, então é uma via é uma porta de duas vias. Ele entra para abusar do poder, mas ele também sofre o desgaste do abusador, porque ele saiu daquela situação de santidade vestal inquestionável e já baixou no nível da guerra política, já está junto com todo mundo ali naquela seara de contenda política. Então, cabe a nós criar esse cenário favorável, tranquilo, dentro do possível, aliviando o máximo as pressões em torno da Gleisi, para não haver nenhum tipo de questionamento se Lula deve ou não ser o candidato, né, do Partido dos Trabalhadores, né, que é o partido dele, o exército dele. Então, ninguém vai poder questionar isso de forma alguma, e qualquer tipo de plano B entenda que, por mais que se queira levar a sua própria biografia para frente, isso acarreta um grande prejuízo para a soberania nacional, coloca em risco o projeto nacional, tá? E também coloca em risco a incolumidade física e moral do Lula, enquanto pessoa, enquanto réu, tá? Porque você vai estar entregando a leões. Esse é o aspecto. O que se pode... falta muito para você concluir, porque a gente tem que encerrar o programa daqui a 4 minutos. Não, eu só ia falar se a gente pudesse criar situações de constrangimento no STF para pressionar, porque a pressão que querem fazer com a Gleisi, esquece, não vão fazer pressão na Gleisi, vão fazer pressão na Carmen Lúcia. Vão fazer pressão, qualquer pressão que queiram fazer, encher o saco, perturbar em Brasília, perturbem o STF. Façam pressão, vão lá para frente, façam manifestação, façam uma marcha lá em frente à Praça dos Três Poderes, bota umas faixas lá em volta da estátua que está lá sentada e tal, né? A pessoa até botou um ninho de tucano ali no colo dela. Tem que fazer coisas desse tipo, para criar uma pressão para ela colocar em pauta, porque matematicamente, e não ideologicamente, existe chance de reverter a questão da prisão em segundo grau, porque, no caso, ela não vota, você tem impedimentos por conta do ex-ministro Sepúlveda estar à frente da defesa. Então, cria impedimento para quem tem voto favorável à manutenção desse absurdo, né? A votação foi apertada, você com menos 2 votos já inverte o placar. Então, matematicamente, a possibilidade de reverter isso no Supremo é boa. Tá? Ideologicamente, não muda muito, não, porque o pessoal está mais ou menos alinhado com a história lá. Mas essa aposta do Sepúlveda é correta em uma questão matemática. Então, se alguém está com vontade de fazer pressão nessa história, gente, o alvo da pressão tem que ser a Dama de Ferro, e não a Dama de Ouro. A Carmen Lúcia, Supremo Tribunal Federal. Correto. Rubens, eu queria dizer o seguinte, eu publiquei, para fechar, um artigo nessa linha, para as pessoas entenderem. Eu até comentei algo lá fechando aí essa polêmica aí da semana, aí mencionei algumas trocas com o ministro Eugênio Aragão, e as pessoas, quem leu, entendeu bastante. O artigo não é sobre o Eugênio Aragão, o artigo é sobre esse dilema que você está colocando, que é o dilema que hoje divide o PT. E a gente não pode querer tapar o sol com a peneira. É plano B ou é Lula de A a Z? Essa é a escolha tem que ser feita agora. Por quê? Porque a gente está vendo aí, daqui a 2 semanas, talvez, esse absurdo deles tentarem prender o presidente Lula
E, evidentemente, a ala no PT, que é do plano B, vai usar isso como argumento. Não, mas como assim? Ele está preso. E aí, quem conhece a realidade política sabe disso. Isolado, o Lula vai perder o dedaço, né, como chamava no México, lá, de apontar o sucessor dele, se houvesse sucessor. Né, e vai ficar aquela coisa, o Lula disse isso, o Lula disse aquilo, ninguém mais vai ver vídeo dele, vai ser só o interlocutor. Então, a definição tem que ser agora. Então, por isso que eu estou insistindo nesse ponto. Pessoal, mas tem outras coisas acontecendo. Sim, mas a definição primeira para 2018 é fechar com Lula de A a Z. E essa é a posição do Duplo Expresso. E aí, nesse artigo, eu mandei, assim que eu publiquei, se chama União das Esquerdas. O Duplo Expresso está fechado com Lula de A a Z. Está lá no duploexpresso.com e aí tem vírgula Eugênio Aragão, porque eu me dirigindo ao ministro. Mas não é sobre ele. O texto, basicamente, é sobre isso e sobre o risco, o que o plano B pode acarretar para o PT. E aí você sabe, Rubens, assim que eu publiquei esse artigo, eu mandei, como sempre mando, para vários quadros do PT, lideranças, e uma pessoa muito próxima do presidente Lula me respondeu imediatamente com um vídeo da Gleisi Hoffmann, justamente. Eu vou tocar uma parte aqui que eu já deixei no final, que eu gostei muito da colocação dela. No início, ela ainda tenta aquele diálogo institucional, ela não vai ser ela que vai bater a porta. Então, ela ainda fala, tem o recurso e tal, mas no final ela dá o recado, que é a orientação, aqui ela se dirige não só à militância do PT, mas à sociedade brasileira, e quem é contra o golpe. Vamos ouvir a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Nós deixar bem claro a toda a sociedade, nós não vamos assistir mansamente à prisão do nosso líder. Aliás, do líder do povo. Queremos dizer, de alto e bom tom, nós vamos com Lula até o final. Nós vamos com Lula às últimas consequências. É exatamente, o Duplo Expresso está 100% fechado. Quero dizer que eu sempre admirei a senadora Gleisi Hoffmann, ela é uma pessoa combativa, mas como a gente descobriu ao longo dos últimos dias, tem até resistências internas, então ela tem que administrar não só o fogo vindo de fora, como o pessoal que está minando. Né? Quando surge alguma coisa que fortalece a posição do presidente Lula, internamente e externamente, como foi o documento que nós apresentamos aqui, houve uma reação ali que agora não foi explicada no PT. Então, imagina a saia justa em que está a presidente Gleisi Hoffmann. Ela tem todo o apoio, eu concordo com você, a gente municiá-la para que ela possa garantir e bancar o registro do presidente Lula, mesmo ele sendo encarcerado na maior violência possível. E como você disse, você mesmo já conseguiu levar uma convenção e registrar, homologar a candidatura lá numa convenção de um partido, do Jeremias Casimiro, que você sempre se refere aqui, e disputou e chegou a ter voto, né, lá na urna. Então, a gente tem que municiar a Gleisi Hoffmann para que ela possa bancar isso, porque esse é o desejo das bases. Pode o pessoal lá em conversinha de gabinete no ar-condicionado estar falando de plano B, mas as bases são Lula de A a Z. E, se não quiser o Jeremias Casimiro, Ney Santos, PSDB, abraçado com o Geraldo Alckmin, tá certo? Decreto de prisão preventiva, ele ficou foragido até conseguir o HC no Supremo. Depois que ele conseguiu o HC, aí ele aparece com o mandado de segurança para assumir Embu das Artes. Então, assim, veja bem, se o tucano não tem que se apresentar lá e ser enjaulado e tal, pelo amor de Deus, né? Com um absurdo desse aí, ninguém vai lá levar o Lula lá para dentro, deixa pelo menos o cara mandar uma carta precatória ou uma rogatória, se ele estiver em outro lugar fazendo uma convenção, alguma coisa assim, para cumprir, porque dá o tempo do Zanin correr lá e falar, agora tem um perigo real, que vocês falaram que não tinha, papai, decretou e tal, que é o tempo de sair também, a coisa não se consumar. Porque o que eles querem é esculachar mais ainda o Lula. Tirar a foto dele lá preso, não sei o quê. Vocês não têm isso do Cunha, ele atrás das grades. Mas vocês, se eles querem, é o sonho de consumo deles, tirar essa foto do Lula de cabeça raspada atrás da grade. Para dizer, você vai votar nesse cara, condenado, preso, tal, papai e tal, entendeu? Então é isso que eles querem. Eles querem circo. Eles querem circo. Não tem nada de sério nesse processo. Nada. Então é dar força para a Gleisi para segurar essa onda aí. E nós estamos certos de apoiar o Lula. Porque o Lula é o cara. Como disse Obama. Lula é o cara. Isso aí, Rubens. Muito obrigado. Hoje você pôde falar, tá vendo aí? Eu quero agradecer também a você que acompanhou aqui a transmissão. Obrigado, Rômulus Maia. Tivemos no programa de hoje Maria Lúcia Fatorelli, Rubens Rodrigues Francisco, que ainda está aqui com a gente, Conexão. O programa Duplo Expresso volta amanhã, às 6 da manhã, onde nós vamos ter
o Carlos Krebs, que é o nosso comentarista das segundas-feiras para arquitetura, design e empatia, e também o João Vicente Goulart, nosso comentarista de política, às segundas-feiras. Ele vai comentar o espaço aéreo e a soberania nacional, um tema atual e extremamente relevante. Tudo isso a partir das 6 da manhã, aqui no Duplo Expresso. No Twitter do Duplo Expresso, você vai ver lá uma enquete. PT sem Lula é um PDT sem Brizola? Aí tem sim, por enquanto o sim está disparado, 51%. Tem o não, que está com 27%. E tem o acaba, que tem 22%. Então, está aí com 73% ruim para o PT sem Lula. Então, Gleisi Hoffmann... Mas vai chegar lá. O Lula vai chegar lá, o PT vai chegar lá, vai dar tudo certo. Tem que pensar positivo. É isso aí, mas a gente só está dando toque, né? O sentimento do povo. Porque essa coisa de fazer política a partir de gabinete, tá nisso aí. Não dá certo. Tá certo. Olha, muito obrigado, Rômulo, muito obrigado, Rubens, obrigado a Camila, nossa produtora, obrigado a toda a equipe do Duplo Expresso. Amanhã, às 6 da manhã, nós voltaremos com mais um programa ao vivo, a partir das 6 da manhã de Brasília, com muitas novidades, como anunciei. Se você tem Telegram, basta puxar lá no Telegram, assim, ó, Duplo Expresso, se inscrever no canal, você fica sabendo de primeira de tudo o que vai acontecer, o que é publicado, antes, às vezes, do que vai para a página, você já fica sabendo lá no canal do Telegram do Duplo Expresso, tá bom? Um abraço. Wellington, sim, meu recado também é importante. Primeiro, mandar um abraço, tinha me esquecido, Camila Gouveia disse, recuperou aqui uns nomes de pessoas que estavam assistindo a gente, queria mandar um abraço do Duplo Expresso para Werner Piana, a Soraya Santana, André Lepkinson, que apoiou a gente muito nas redes sociais, aí quando teve o Pega para Capar, Janete Amaral da Silva, Jucilene Carvalho, Fran Brito Vasconcelos e meu grande amigo Valdir Borges, também um amigo que apoiou a gente também nessa semana turbulenta. E você que quer também saber, assim que tiver um novo conteúdo no duploexpresso.com, seja no celular, seja no desktop, vá lá no duploexpresso.com e faça duas coisas. Primeiro, você vai no browser, você desce no cantinho da sua tela inferior direito, você vai ver um sininho vermelho e você clica. Assim, o seu navegador sempre vai te notificar quando tiver um post novo, uma live nova. E aí, se você não tiver online, e você quiser ver depois o que você perdeu, então você tem que assinar por e-mail. Lá também, aí já no canto direito superior, o endereço lá, você assina o seu e-mail, você recebe uma notificação e fica guardado na sua caixa de e-mail. Quando você puder, você assiste. duploexpresso.com, esse registro, os dois estão disponíveis lá. É isso aí, tem aqui os recados aqui da Camila, a Camila é uma figuraça. O Razel Santos está dizendo aqui, não vão embora, tá muito bom o programa, adoro. Pois é, obrigado. Está dizendo que divulgou também. Obrigado, Camila. Hoje faltam 81 dias, Rômulo, para que Odebrecht queime todas as provas de inocência de Lula. Além disso, queime todas as provas de crimes dos verdadeiros bandidos, com a transferência de um servidor Oracle para o SAP. SAP, é isso aí. Pode pedir isso, Wellington. É a Procuradora-Geral da República, porque foi a PGR quem fez o acordo de leniência, que prevê isso, e ela até agora, Wellington, ela não foi sequer incomodada por nenhum parlamentar para que faça isso, para que impeça. Então, nós rogamos aqui, mais uma vez, que parlamentares, faltam 81 dias para as provas da inocência do presidente Lula serem destruídas. A Procuradora-Geral da República tem todo interesse em que seja destruído, porque o pessoal dela está na planilha. Quem não tem interesse é quem quer efetivamente salvar o presidente Lula. Então, ela tem que ser, no mínimo, tem que ter um requerimento de parlamentares, tem a prerrogativa constitucional, regimental para isso, para pedir providências imediatas para sustar a destruição definitiva das provas da inocência do presidente Lula. 81 dias, Wellington. É isso aí, Rômulo. É isso aí, Rubens. Muito obrigado. Olha, como vocês viram, tudo é política. O dinheiro dos impostos, a tentativa de prender um líder político para tirá-lo do páreo eleitoral a partir de um processo totalmente viciado, fraudulento, forjado, a tentativa de destruir provas que inocentam Lula e também que condenariam os verdadeiros corruptos, tudo isso é política. Se o seu sindicato, você considera que ele é pelego, ao invés de ficar reclamando, forme uma chapa, ocupe esse sindicato e coloque ele para trabalhar como você sonha, porque política é participação. Faça como eu. Em 2012, já morando fora do Brasil, eu fui para minha cidade, Alagoinhas, porque o partido PSD, recém-formado, que já estava na base do governo Lula e Dilma,
ele queria apoiar o candidato da direita lá na minha cidade. E eu fui à minha cidade, me filiei ao PSD para apoiar o PT. E hoje o candidato que eu apoiei é o líder do governo da Bahia, Rui Costa, o Joséildo Ramos, que eu conheço desde a minha infância, e ele é o líder na Assembleia Legislativa. Então tenho muito orgulho de ter feito isso. O pessoal do PSD que pisou na bola, porque um mês depois eu pedi o desligamento, eles esqueceram. Aí tem um bocado de bobo aí falando bobagem, dizendo que eu sou de direita. Olha, se eu sou de direita, Karl Marx é mais radical do que Bolsonaro, tá bom? Só para você ter uma ideia de como eu sou. Karl Marx perto de mim para socialismo é pequeno, com toda humildade, só você saber. Ué, então, só para concluir, quem trabalha para MPLA de Angola, MLSTP de São Tomé e Príncipe, ficou na lista da CIA 3 anos, sendo revistado em todo aeroporto que passava. Meu nome já teve na lista da CIA, porque eu lutei contra a Voz da América, só para vocês saberem. Então, esse aqui que é o cara de direita. Política não é garganta, política é participação, tá bom? Desfeito aí o boato de alguns idiotas, eu cumprimento você com todo respeito, dizendo que é sempre uma honra ter a sua companhia aqui. É melhor falar para poucos, tendo que falar, do que falar para muitos, para fica enganando, né? A gente aqui não engana, a gente fala a verdade dói pra cacete, incomoda pra cacete, é por isso que o Duplo Expresso chama atenção por essa maneira. A gente não fala aqui para agradar, tapinha no ombro, a gente fala mesmo com agulha, alfinetando com alfinete nesse caso, se fosse agulha seria agulhando. Então, alfinetando com esse alfinete mágico para despertar você dessa letargia das musiquinhas de Facebook, tá bom? Um grande abraço. Então, só para fechar esse ponto, que é a nossa marca registrada aqui. A gente não tem rabo preso com ninguém e a gente segue lá a orientação do nosso patrono, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, de dar nome aos bois, falar que quem está por trás disso é a finança internacional e o Deep State americano, a sua diplomacia, o seu exército, a sua inteligência, principalmente, né, a comunidade de inteligência. E aí eu queria dizer o seguinte, Wellington, em 2012, que foi essa campanha, foi o ano de criação do PSD, e a criação do PSD foi uma articulação do governo Dilma, para rachar o PMDB, naquela época diminuir a alavancagem, o poder de pressão que o PMDB tinha no governo dela. Então, ela articulou com o seu então ministro, Gilberto Kassab, a criação desse partido. Ele falava que não era nem de esquerda, nem de direita, muito pelo contrário. Então, é um partido que abriga todas as tendências, inclusive, Wellington, o vice-governador da Bahia, então, que hoje é senador, de Jacques Wagner, Otto Alencar, era do PSD e entrou logo ali e depois se elegeu senador na chapa de Rui Costa quando chegou ao governo. Então, o PSD é um dos partidos mais governistas na Bahia, do governo do PT, que está lá há 12 anos e vai renovar mais um. Então, essas pessoas são tão ignorantes, pegaram exemplos de outros estados, do governo federal, e não entendem que o Brasil é uma federação enorme, não existe um PMDB e não existe um PSD. PSDB, lá, se bobear, é mais Rui Costa do que o próprio PT, ou tanto quanto. Então, estão falando bobagem, você foi lá, participou, você montou uma chapa para justamente trazer o PSD nesse momento. A orientação da presidente Dilma era essa, vamos rachar a direita e trazer o pessoal para o nosso campo. Então, você conseguiu lá, numa articulação, filiar um pessoal, uma galera para mudar a balança naquele grupo político, o pessoal veio para a chapa do PT, infelizmente, naquela oportunidade, não foi eleito, mas o Joséildo, que você conhece, seu amigo, que esteve aqui no programa com a gente, falando. Aí eu posso dizer, Wellington, desculpa, quando na primeira eu falo, falando maravilhas de você, veio aqui com a gente falar daquela violência que o Jacques Wagner sofreu, da operação da Globo, né, com a coadjuvação da Polícia Federal, mas a operação era da TV Bahia, veio aqui falar com a gente, dada a relação próxima que ele tem com você inclusive falou com ele esses dias sobre tudo aí que anda acontecendo. Então é uma besteira, gente ignorante que não sabe nada de política e inclusive que está contra o presidente Lula, porque o presidente Lula falou, ele quer aliança porque ele quer ganhar e governar. Então ele falou, não tem essa de PMDB nunca mais. Ele que é um grande político, que tem a coragem de pegar a caneta para ser xingado dos todos os lados, para entregar alguma coisa efetiva ao pobre, ele quer aliança, ele não demoniza ninguém. Ele quer aliança com todo mundo. Diga, Wellington. Não, só para concluir essa conversa, Romulo, sabe, esse grupo que foi formado aí, sabe o que foi que a gente conseguiu? O voto de Otto Alencar para evitar a entrega do pré-sal. Né? Ele já estava influenciado para votar pela entrega. E esse grupo aí que o pessoal está condenando, conseguiu trazer o voto de Otto Alencar para que votasse contra a entrega do pré-sal. Então é isso aí, esse é o cara de direita, né? Que quer o pré-sal para o Brasil. O Wellington, não só isso, só para fechar, eles levantaram essa ficha aí, mas esqueceram de levantar a ficha da nossa produtora Camila Govedi, ou melhor,
levantaram, mas enterraram. Camila Gouveia Disse é filiada ao PT. E o pessoal, esse eles não querem falar, não. Camila Gouveia Disse, eles pegaram, não, esse aí deixa quieto, que nem é o Rubens Recupero, né? O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente pode baixo da cabeça. Pois então, Camila Gouveia Disse é filiada ao PT, tem uma ativa militância política lá na cidade dela. Que frustrante para eles, né, Wellington? Pois é, mas tá dito aí. Um grande abraço, Rômulo, Rubens, obrigado a Camila, obrigado a você que assistiu a este programa, com esse desabafo final aí. Eu, na verdade, me divirto, viu, Rômulo? Eu tenho que rir, porque tem tanto absurdo que falam aí. Então, eles só falam disso. Ontem vi uma história que eu era machista, porque eu falei de umas questões aí que rolaram, que é fato, eu não falei, inclusive não identifiquei a pessoa, mas eu queria dizer o seguinte: tudo isso, ficha de não sei o quê, de machismo, de olhar minha carreira, olhar não sei o quê, tudo isso para não falar do documento, Wellington. Tudo isso para não falar do documento do Duplo Expresso. Por que tanto medo, minha gente? Vamos lá no Ministério da Justiça pedir o original à autoridade. A autoridade vai lá e fala assim, olha, eu quero levantamento do sigilo. Se eu tenho dúvida se é verdadeiro ou não, a gente teve até já um perito que falou online, um amigo nosso, inclusive, que divulga o nosso trabalho. Ele é perito de formação, mas se tornou um comunicador para lutar contra o golpe, falou, olha, isso aí é verdadeiro, é claro, e falando que aquele documento que foi apresentado, na verdade, é o álibi, e a gente está apresentando a prova do crime, então vamos lá no Ministério da Justiça pedir o original. Mas não é só isso, eles fizeram uma advocacia administrativa em favor da Lava Jato. Incrível. Porque quem tinha obrigação, né, quem deveria estar preocupado de se insurgir contra a legitimidade do documento, era o Moro. Mas ele nem teve esse trabalho. O próprio esquerda, sei lá como é que esse pessoal se auto-intitula, não, esse documento não vale para defender o Lula, não, é ilícito e tal. Quer dizer, pouparam o trabalho do Dallagnol, da Lava Jato, de sujeitar, porque o que acontece? Quando você coloca um documento, você acresce uma prova, é mais um reforço daquela situação que eu coloquei no Amicus Curiae, da conversão do julgamento em diligência, mesmo no tribunal. E aí o que acontece? Ele não sai, ou seja, não existe a entrega jurisdicional lá em Porto Alegre, lá no TRF4. Consequentemente, não pode haver prisão, porque não houve a entrega jurisdicional. Olha como é que o pessoal obtuso, eles estão correndo com a condenação do Lula. Entendeu? Eles já fazem tudo o contrário. Eu quero frustrar essa galera, só para fechar, Wellington. Nós aqui, como eu falei já, somos Lula de A a Z. Nós, como a presidenta Gleisi Hoffmann, vamos até as últimas consequências e nós vamos continuar a nossa contagem regressiva todo dia aqui, falando que cabe ao parlamentar ir lá na PGR exigir, e a gente não vai desistir do documento não, porque a gente sabe do peso dele e sinto muito, seu álibi foi estragado, faça alguma coisa agora. Então, vamos falar até o final. E depois, porque a gente vai Lula de A a Z até o fim, seguindo a orientação partidária do PT, reafirmada nesse vídeo que eu recebi de uma pessoa do entorno do presidente Lula, que eu fui uma das primeiras pessoas a receber esse vídeo. Postei, inclusive, 12 horas antes da senadora Gleisi Hoffmann postar no Facebook dela, porque essa foi a resposta do nosso artigo. Tem gente no PT que é Lula de A a Z e é eles que a gente vai apoiar nessa briga interna esquisita desse pessoal que quer legitimar essa farsa dessa eleição. Nós somos Lula de A a Z e, junto com Gleisi Hoffmann, vamos às últimas consequências. A gente tem que terminar essa transmissão aqui, porque daqui a pouco algum deputado precisa tocar musiquinha e mandar o pessoal escrever a hashtag Fora Temer, do Maia. Então, deixa quieto. Um abraço para você, então. Boa noite e amanhã a gente volta com mais um Duplo Expresso. Até lá.